Boa noite. Qual o nome? Tem um nome, uma qualificação para essa derrota do CRB dentro da Ponte? Boa noite. Boa noite a todos. Realmente uma derrota que nos dói muito, principalmente em função do volume que nós tivemos na partida, as oportunidades criadas. Eu costumo dizer que o resultado, principalmente nesse momento de um resultado negativo, a responsabilidade é minha. Eu vou fazer o que for preciso para blindar o grupo, para que juntos a gente consiga sair dessa situação, que o CRB não merece estar na posição que está na tabela. A gente continua confiando muito no grupo, muito em todo o trabalho da diretoria, da comissão técnica. Nós precisamos aí trabalhar muito para o jogo de terça-feira, precisamos focar no trabalho, falar pouco e trabalhar muito, mas de antemão eu assumo qualquer responsabilidade em relação ao resultado. Tudo aquilo que estava ao nosso alcance para poder buscar a vitória, a gente fez. Tivemos um volume maior de jogo, algumas oportunidades criadas. Ainda o nosso time tem muita dificuldade de converter o volume de jogo em chance de gol, propriamente dito, mas no jogo de hoje, na minha opinião, a gente criou algumas boas oportunidades e aí precisamos ter um pouquinho mais de calma, capricho no último terço para fazer com que essa bola entre. E precisamos estar atentos para não oferecer para o adversário as oportunidades que oferecemos. O adversário teve um contra-ataque no primeiro tempo, que teve uma boa chegada. No segundo tempo, teve a falta cobrada ali de maneira frontal e mais o gol, né? De resto, nós criamos grandes oportunidades, fomos muito prejudicados pela expulsão que tivemos na segunda etapa. Mesmo assim, com um a menos, a equipe teve uma grande oportunidade com o Anselmo, uma grande oportunidade com o Bilu, antes de sofrer o gol, mas infelizmente ali praticamente na última bola sofremos o gol. Agora buscar força de maneira interna, conversar muito com os jogadores, fazer as cobranças que nós precisamos fazer de maneira interna para que a gente possa ir buscar em Ribeirão os pontos que nós perdemos dentro de casa. Para em cobrança e conversa, eu observei que tiveram acesso, né, o presidente Marroquim com o Thiago Paz, executivo de futebol, alguma observação, inclusive passaram pouco tempo, o que conversaram com o grupo, chegou a conversar com você, ou a direção do CRB? Não, nós fizemos o fechamento ali com os jogadores, a diretoria teve alguma dificuldade para descer para o vestiário, e depois que desceu a gente teve uma breve conversa, senso comum que nós criamos bastante oportunidade, poderíamos ter aproveitado melhor as oportunidades que criamos e fomos punidos ali praticamente no último lance da partida. E agora é levantar a cabeça, reunir forças para que a gente possa começar já a preparação amanhã para o próximo jogo em Ribeirão. Professor, boa noite. Teve um determinado momento no primeiro tempo que o senhor praticamente aproveitou uma parada ali de um jogador que estava recebendo atendimento da Ponte para conversar com a sua trinca de meio-campistas, né? Qual foi o outra dessa conversa? O senhor chamou ali um de cada vez, né? Já teve um comentário que o senhor é muito estrategista, é muito detalhista no sentido de ser muito minucioso nos seus estudos. Mas o que é que o senhor pode falar sobre essa arrumação do time durante o jogo, né? Que a gente consegue perceber que o CRB começou muito bem, teve uma queda, teve uma conversa, ele voltou a agredir, mas depois voltou a cair e seguiu oscilando na partida. Não, a gente ali faz algumas intervenções, né? Estava melhor ali para o Formiga fazer essa saída de 3 junto com os 2 zagueiros e o Léo abriu um pouco mais para que ele pudesse ter mais campo para explorar aquilo que ele tem de melhor. É um grande jogador, mas é um jogador muito veloz, então para isso a gente fez essa variação que também é treinada, do Formiga sustentar um pouco mais e o Léo abrir para ter espaço para agredir. E ali do meio para o final do primeiro tempo, a gente teve um volume realmente interessante de jogo, algumas boas chegadas no último terço, só que nós precisamos de mais objetividade quando chega no último terço, para poder promover cruzamentos, para poder promover assistências, finalizações, para criar o maior número de chances possíveis, porque a gente está vendo a dificuldade que a gente tem de executar o gol. Então a minha tarefa como treinador é fazer o time criar ainda mais oportunidade, porque uma hora a bola vai começar a entrar, os jogadores vão aproveitar da melhor maneira as oportunidades que a gente criar. No intervalo, a gente fez alguns ajustes, na minha opinião. O segundo tempo foi praticamente dentro do campo do adversário, a gente teve um grande volume, ainda necessitando de caprichar mais no último terço,
no penúltimo passe, no último passe, nas finalizações, mas mesmo assim, com todas essas questões para se corrigir, a gente criou grandes oportunidades, poderia ter saído daqui com um melhor resultado. Infelizmente fomos muito prejudicados pela expulsão. Claro que a gente não vai transferir responsabilidade para ninguém, como a gente falou, a responsabilidade é minha, mesmo com um a menos, criamos 2 grandes chances, mas infelizmente na última bola fomos punidos e infelizmente o adversário saiu daqui com um resultado positivo. Bruno Pivetti, que desespero é esse do CRB? Eu vou citar 3 situações da tua interpretação, você analisar. O Léo Pereira, ele cede o escanteio, difícil a gente ver aquele no futebol, né? Aí o Anselmo Ramon ele não está acertando nada de cabeça, o Anselmo Ramon está a situação terrível dele. E você coloca o Rômulo é expulso, né? Você prejudicou muito. Isso é desespero. Eu gostaria que você fizesse uma leitura dessas situações citadas. Não, acho que desespero não é bem a palavra, acho que é uma palavra muito forte para a situação, mas eu vejo uma ansiedade grande nos jogadores em poder fazer essa chave mudar na competição, até em função do grande primeiro semestre que eles tiveram, foram os mesmos jogadores, né, que estão numa fase muito difícil nessa sequência aí sem vitórias, mas eu acredito na qualidade dos jogadores, a hora que vier a primeira vitória eu acredito que vai tirar um pouco o peso do grupo, consequentemente vai reduzir essa ansiedade dos jogadores, porque eu concordo contigo, às vezes na ânsia de querer acertar, isso está atrapalhando a equipe e nós precisamos de resultado o mais rápido possível para poder dar um pouco mais de paz no nosso trabalho e no nosso dia a dia. Professor, amanhã, justamente no dia do aniversário do CRB, de 112 anos, fazem 60 dias que o CRB não vence. Tudo bem que o senhor pegou o projeto nas últimas 3 partidas, mas no geral já são 14 jogos sem vencer. Naturalmente, deve ser algo que incomoda muito. Mas a grande dúvida que fica é, principalmente no que foi apresentado, o torcedor saiu muito chateado. O que é que pode ser feito ainda para tirar o CRB dessa situação? Tudo bem que faltam 11 jogos, mas a impressão que dá é que o time estagnou, parou, não consegue sair mais nada dali. Naturalmente, talvez trabalhando possa, mas a impressão que tem é essa. E aí, pessoal? Nós do corpo técnico, né, eu como líder principal do processo, nós temos que trabalhar dia a dia para achar soluções. Então nós estamos aí consolidando uma marcação diferente, acredito que os jogadores se adaptaram bem, estamos melhorando aí o nosso volume de jogo, um controle maior de jogo, mas eu concordo contigo que a gente tem que converter esse maior volume na posse de bola em chances criadas. Hoje a gente já conseguiu criar mais, até em função também da característica do adversário, que veio com as linhas mais baixas, tentando explorar o contra-ataque, mas os momentos que o adversário tentou controlar o jogo, a gente conseguiu defender bem, à exceção da última bola, que nós estamos com um homem a menos, foi uma cobrança rápida de falta, que a gente demorou para fazer o balanço, seguir trabalhando, cobrando os jogadores de maneira interna, cobrando o corpo técnico para a gente ser criativo nessa busca por soluções e depois para que a gente tenha a melhor condição de controlar melhor a nossa ansiedade, para fazer jogos melhores, para que a gente tenha aí uma tendência de êxito nos próximos jogos e que a gente já terça-feira possa mudar o astral com uma vitória lá em Ribeirão. É claro que você está chegando agora, mas você conhece, já acompanhava o CRB, mas aí foi passado contra o Sport, né? Foram 2 jogos, já passou o Sport, aí disse, não, porque o campeonato do CRB é a Ponte Preta, né? Aí você não consegue vencer a Ponte Preta no campeonato da mesma situação, brigar contra o rebaixamento. Como é que tirar forças desse grupo e sua, ou mesmo você chegando agora, Bruno Pivetti, para esse grupo não entrar nessa campanha de Série C? Não, nós temos que buscar evoluir taticamente a equipe, preparar bem os jogadores mentalmente, porque nós temos totais condições de sair dessa situação e nós vamos sair dessa situação. Eu acredito muito no grupo de jogadores, como eu falei, eles foram os responsáveis junto com a comissão técnica anterior a fazer uma grande campanha no primeiro semestre, com o título alagoano, com o vice-campeonato da Copa do Nordeste. O trabalho foi muito bem feito, até méritos para o Daniel Paulista, que criou um grupo muito forte de trabalho. E agora a gente oscilou para baixo, mas nós vamos resgatar força para poder
oferecer ao grupo as melhores condições de retomar o grande desempenho que eles tiveram, principalmente em termos de resultado. E eu tenho convicção que nós vamos conseguir tirar forças, começar a vencer as partidas, para que a gente possa sair dessa situação incômoda o mais rápido possível e poder minimamente representar da melhor maneira o torcedor do CRB, que novamente hoje veio, apoiou, é claro que cobrou no final e tem que cobrar mesmo, o nível de exigência tem que ser alto, proporcional a esse grande clube, e a gente sabe que temos mais para oferecer e não tenho dúvida que vamos oferecer para poder conquistar os resultados positivos que nós tanto precisamos. Obrigado,